Olá, tudo bem? Eu, Claudete Pessoa, estou falando com você que vai ser um servidor público federal, exatamente. Você está aí já se preparando para enfrentar um concurso público, já estudou a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, já sabe o conteúdo e agora precisa verificar, treinar, né? Esse conhecimento, isso. E aí o melhor jeito de fazer, resolver questões de provas anteriores. O nosso foco aqui é a banca FCC, mas é uma banca que pode ser utilizada como estudo de várias outras bancas, né? Porque tem uma abordagem semelhante a várias outras bancas. E aí, o mais importante é eu te esclarecer o seguinte: em todo o módulo de questões aqui com a Claudete Pessoa, o meu objetivo principal é fazer uma revisão da matéria apoiada na resolução de questões. Vou comentar as questões, ok? Por que eu falo isso? O intuito aqui, eu não estou preocupada com o quantitativo de questões, eu estou preocupada com a qualidade da revisão, porque é disso que você precisa, acredite em mim, ok? Em outros sites você encontra aí questões e respostas, né? Aqui é revisão dos diversos institutos abordados nas questões. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá para o próximo desafio, para o primeiro desafio. Interessante é que você faça primeiro as questões sozinho, depois vem para cá para o nosso bate-papo concurseiro. É uma lei que você tem que amar, porque é uma lei que vai te acompanhar durante toda a sua vida funcional, né? Ela vai reger a relação jurídico-funcional que você terá com a administração pública. Vamos lá? Bom, além dos vencimentos, já falando de coisa boa, dinheiro no bolso, além dos vencimentos ordinariamente pagos aos servidores públicos federais, de acordo com a Lei 8.112, podem lhes ser atribuídas algumas vantagens. Então a gente já percebe conceitos, institutos importantes aqui na primeira questão. Vencimento, o servidor não recebe salário. Tem gente que assim, eu quero ter o salário do servidor, eu quero muito esse salário, né? Maravilhoso, servidor, você não vai receber nada, né? Você está querendo errado. Que o servidor recebe vencimento, salário quem recebe é seletista, né? Assim como o militar recebe soldo, o membro de poder recebe subsídio, o aposentado recebe provento. São várias nomenclaturas que você precisa estar antenado, ok? E aí, o servidor recebe seus vencimentos, que é, né, o valor base fixado pelo exercício do cargo, acrescido de vantagens, formando a sua remuneração. E a questão vem tratar exatamente das vantagens. Então, no enunciado, você já deve distinguir ali qual é o núcleo da questão e aí partir, organizar o pensamento e partir para a análise das afirmativas. Afirmativa A. Distingue-se as indenizações das gratificações, pois estas podem se incorporar aos vencimentos dos servidores, conforme disposto na lei, assim como os adicionais. Então, nós temos aqui, na afirmativa, 3 verbas, né, que o servidor tem direito a receber, que são as indenizações, as gratificações e os adicionais. E o núcleo da questão, o enfoque da questão é: se incorpora ou não se incorpora o vencimento? Se você já estudou ou chegar a estudar regime previdenciário do servidor, e é importante demais, é o artigo 40 da Constituição Federal, ok? Que cai sempre em prova. Então você tem que saber que a incorporação, ela tinha uma concepção antes da reforma previdenciária produzida lá em 1998 pela emenda constitucional número 20, ok? A emenda 20 de 1998, ela traz uma profunda reforma previdenciária e altera a forma de fixação de proventos, ok? E aí o conceito, a ideia de incorporação, ela perde total sentido com a nova regra previdenciária nova, isso lá em 1998, ok? Certo? E aí, incorporar era levar o valor cheio para a aposentadoria, né? Você ficava recebendo na atividade e levava para fins, para os proventos de aposentadoria. Isso acabou.
A pergunta após, né, a reforma previdenciária da emenda 20 é: esse valor incorpora ou não incorpora? Não, mudou. A pergunta é: esse valor recebido vai integrar ou não a base de cálculo dos proventos de aposentadoria? Entendeu? Certo? Por quê? Porque provento de aposentadoria passou a ser fixado por média aritmética simples do período contributivo. Mas, apesar de você ter que saber disso, é artigo 40 da Constituição Federal, sempre cobrado nos concursos públicos, você também tem que saber um outro detalhe. Além de saber a matéria, tem que saber fazer prova. E você tem que saber que, infelizmente, o legislador, lá na Lei 8.112, não se atualizou aos comandos constitucionais. E você também tem que saber que o examinador, em regra, não compara os dispositivos. Ele está falando da Lei 8.112, ele fala só da Lei 8.112. E a Lei 8.112 ainda está expressamente regulamentando incorporação e não incorporação. Ponto final. É disso que você vai se lembrar na hora de resolver uma questão de prova. Alguns podem fazer, mas Claudete, esse negócio de incorporação, de como mexeu, mudou, as bancas não vão se arriscar. Poxa, isso é uma questão antiga? Não, olha, questão recente, entendeu? Então tem que ficar atento, não pode simplesmente sair riscando o texto de lei se ele não for expressamente revogado. Você tem que saber fazer prova, ok? Então você... Opa, Lei 8.112 quer saber se incorpora ou não se incorpora. Verba indenizatória não se incorpora de jeito nenhum. Entendeu? Então, as indenizações distinguem-se das gratificações, é claro, pois estas últimas podem se incorporar, ok, ao vencimento, conforme lei, assim como os adicionais podem, na forma da lei, se incorporar. Lindo, é o que está escrito na Lei 8.112, ok? Então, mesmo que eu não concorde com o gabarito, com a afirmativa, eu preciso achar o gabarito, porque eu preciso o quê? Debater tese com o examinador? Não, eu preciso conquistar o meu cargo. Então, não é hora de ficar debatendo tese com o examinador. Vamos ver as demais afirmativas. E equiparam-se os adicionais às gratificações para fim de incorporação ao vencimento dos servidores. Realmente, é isso que a Lei 8.112 trata. Tendo em vista que ambas as vantagens passam a integrar a remuneração ou provento dos servidores em sua integralidade para todos os fins. Opa! Passam a integrar em sua integralidade para todos os fins, exagerou. Porque pode integrar, né? Ou não, na forma da lei, entendeu? Então essa parte final aqui está totalmente equivocada. Bom, distingue-se as indenizações das gratificações, pois as primeiras se incorporam à remuneração. Jamais uma verba indenizatória, ajuda de custo, diário, auxílio moradia, jamais vai se incorporar nunca. Houve essa possibilidade, não vai ser agora, ok? Então, falou em verba indenizatória que pode se incorporar, risca logo, já sabe que está totalmente equivocado, ok? Estão as indenizações, gratificações e adicionais que se incorporam aos vencimentos? Não, as indenizações não se incorporam. Destacam-se as indenizações dos adicionais que se incorporam. Indenização não se incorpora aos vencimentos, ok? Então, está correta a afirmativa A, ok? Quer dizer, está de acordo com o texto da Lei 8.112, né? A banca, a FCC e algumas outras são muito assim, texto de lei, né? Se o examinador não mostrou que ele está comparando com a Constituição, é texto de lei ainda. Eu não concordo com essa resposta, entendeu? Mas é o gabarito. Então isso é muito importante. Tem que saber fazer prova. Olha lá o artigo 49 e seus parágrafos da Constituição, nada, da Lei 8.112, ok? Tudo bem? Certo? Então, muito importante não cair nas pegadinhas. E aí eu falo, né? Quem sabe muito aprofundado, às vezes cai numa questão dessa porque vai além da questão. O examinador pede uma coisa simples e a pessoa quer ir mostrar conhecimento e ir além e acaba se perdendo na questão. Questão de prova é foco total no edital, ponto final. Certo? Vamos lá.
Débora, servidora pública do Tribunal, né, Federal, ou seja, servidora pública federal, isso que é o mais importante, solicitou remoção para outra localidade para acompanhar seu cônjuge. Também servidor público federal que foi deslocado no interesse da administração pública, ok? Então, olha só, de que trata? Qual o instituto aqui abordado? É a licença? Solicitou remoção. É a licença do amor? A licença para acompanhar o cônjuge? Não! Por quê? Porque para acompanhar o cônjuge existe licença? Existe. Mas a Débora está solicitando licença? Não. Ela solicitou remoção. Então o instituto analisado é a remoção. Mas não é qualquer remoção. É remoção para acompanhar o seu cônjuge, ok? Isso, cuidado! Existem 2 institutos para acompanhar o cônjuge, ok? Que é a licença e a remoção. Licença sem remuneração, eu falo que é a licença do amor, vai viver só de amor, né? Não tem nenhum tostão no bolso. Ou melhor, remoção para outra localidade, certo? E aí, vamos lá? Nos termos da Lei 8.112, a remoção de Débora ocorre sempre de ofício, isto é, não se dá a pedido de servidor. Claro que é a pedido de Débora, ela pediu, né, remoção. Certo? Pode se dar no âmbito do mesmo quadro de servidores ou em quadro diverso. A remoção pode dar no mesmo quadro de servidor em quadro diverso? Não, cuidado, que é no mesmo quadro pessoal, certo? Por quê? Porque quadro diverso é ir para outra estrutura, outra carreira. Aí era transferência, né? Que aí não pode mais, é inconstitucional. Ou acontece a cessão ou requisição de servidor, que aí são outros institutos, ok? Não é remoção. Tudo bem? Independe do interesse da administração, ocorre a critério da administração ou ocorre obrigatoriamente sem mudança de sede. Remoção é um instituto muito importante, bastante cobrado em prova, e você precisa saber que, lembrando aqui da remoção, a remoção ela não é a forma de provimento, a remoção ela importa em mudança de lotação. Lotação é o local de trabalho do servidor. E existem 2 tipos de remoção. A remoção compulsória, também conhecida como remoção ex officio. Nós servidores, eu sou uma servidora pública, né? Nós servidores, nós não somos inamovíveis, assim como os magistrados, os membros do Ministério Público, alguns agentes públicos são inamovíveis, né? E aí, como nós não somos, a gente pode ser lançado de um lado para o outro, de acordo com o interesse público, ok? Certo? Não tem jeito. Agora, existe também a remoção voluntária. A remoção voluntária é a pedido do servidor, ok? E existem 2 tipos de remoção voluntária. A remoção voluntária unilateral, onde o servidor sozinho pede para mudar de local de trabalho, mudar a sua lotação. E existe a remoção voluntária por permuta. Permuta. Aí tem que encontrar outro coleguinha de mesma classe, de mesmo cargo, para quê? Para trocar. Eu já fiz 2 remoções voluntárias por permuta. Em regra, toda remoção, seja compulsória, seja voluntária, ela depende do interesse administrativo, do interesse público, ok? Essa é a regra. Mas existem 3 exceções no artigo 36 da Lei 8.112, onde a remoção voluntária independe do interesse administrativo, ok? Que é para acompanhar o cônjuge, para tratamento de saúde, de servidor, de parente, ou ainda quando o servidor conquista a remoção em processo seletivo de remoção, ok? Isso, existem essas três situações muito cobradas em prova, muito cobradas em prova. Olha lá o artigo 36, e aí como a Débora está numa situação
né, prevista como exceção, ali é direito subjetivo do servidor. O servidor apresenta, olha aqui, ó, estou dentro da exceção, né, onde a remoção, ela independe do interesse administrativo, ok? E aí, resposta, letra C, artigo 36, foi o 6 demais, 36, inciso 3 da Constituição, se meio Constituição, né? Da Lei 8.112, Tudo bem? Ok? Muito cobrado essas três exceções da remoção, ok? Muito, muito, muito cobrado. Vamos lá? Mais uma questão, mais um desafio. A administração pública está sujeita a deveres e prerrogativas no seu mais amplo espectro de atuação, que se dá por intermédio de agentes públicos. Nós somos imagens da administração pública, né? Os servidores públicos, no exercício de suas funções, também estão sujeitos a deveres e responsabilidades, Considerando o que dispõe a Lei 8.112, vamos lá. Então, vamos organizar o pensamento. Qual é o núcleo aqui da questão? Responsabilidade, né? Claro, principalmente servidor, porque a gente está falando da Lei 8.112, responsabilidade do servidor. O tema mais abordado em prova é essa parte, responsabilidade do servidor, regime disciplinar. O mais explorado em prova, regime disciplinar, parte final da Lei 8.112, antes da seguridade, né? Seguridade quase não cai. E aí, tem que saber muito, responsabilização do servidor, certo? Então vamos lá. O servidor está sujeito à responsabilização somente quando agir com dolo, conduta que deverá ser objeto de processo disciplinar, sem prejuízo da apuração dos danos civis causados. Qual é o erro aqui logo de cara? O servidor só vai ser responsabilizado quando agir com dolo? Quando houver intenção do ilícito? Não, ele vai ser responsabilizado pelo dolo e também pela culpa, pela negligência, imprudência e imperícia também, não somente pelo dolo, ok? Cuidado com isso. O servidor responde diretamente perante a terceiros pelos danos que a eles causar, não cabendo ação direta contra a fazenda pública. Imagina, agora sim, a própria Constituição, né, lá no artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a responsabilização da administração pública, né? É uma responsabilidade civil de ordem objetiva, certo? Isso, ou seja, quando acontecer de um servidor nesta qualidade, ele não está de férias, ele não está passeando, ele está na qualidade de servidor, né? E aí ele vem a causar um dano a um terceiro. Esse terceiro, ele pode processar o servidor? Pode, mas ele também facilita para ele processar o quê? Qual é a outra opção? É a melhor. Ele processa a administração pública, ok? Exatamente isso. Responsabilidade civil pelo dano provocado. Tá lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aí? Aí o terceiro prejudicado ingressa contra a administração pública. O melhor de tudo, que a responsabilidade da administração pública é de ordem objetiva, ou seja, o terceiro prejudicado não precisa comprovar conduta dolosa ou culposa, basta comprovar o seu dano e o nexo de causalidade com a conduta do agente, né? E aí, se condenada, uma vez condenada a administração pública, ela vai e ingressa com ação de regresso, uma ação regressiva contra quem? Contra o seu servidor, contra o seu agente público. Só que a responsabilidade do agente público é de ordem subjetiva, né? Subjetiva. Ou seja, a administração pública, na ação regressiva, precisa provar a conduta dolosa ou a conduta culposa deste agente,
ok? Então tá errado quando aqui está, olha, o servidor responde diretamente pelos danos a terceiro, não cabendo ação contra a fazenda. Tá errado, cabe sim, o terceiro prejudicado pode já acionar a fazenda pública. A responsabilidade dos servidores na esfera civil ou administrativa decorre de condutas comissivas ou omissivas praticadas no exercício do cargo ou da função, dolosa ou culposamente. Então, a responsabilidade dos servidores na esfera civil ou administrativa decorre aí das condutas comissivas ou omissivas praticadas aí no cargo, no exercício do cargo ou da função, seja dolosa, seja culposamente. É um conceito que está na Lei 8.112. Eu confesso a você que eu acho esse conceito falho, mas é o que está na Lei 8.112, né? Olha lá o artigo 124, certo? Tem que... Cuidado. Mas vamos ver as outras antes de dar a resposta. A responsabilidade por infrações penais... A responsabilidade por infrações penais deve ser apurada antes da responsabilidade civil ou administrativa, porque as absorve devido à menor gravidade. Como assim? Não, olha só, lembre sempre de uma regra fundamental. O servidor, por um único ato, ele pode responder a 3 processos: penal, civil e administrativo, ok? Disciplinar, certo? Pode por um único ato. Se esse ato ele é um ilícito penal, um ilícito civil, um ilícito administrativo, 3 processos contra ele. E as instâncias processuais são independentes. Independentes, essa é a regra. Claudete, mas olha só, tem uma exceção lá no penal? Tem sim uma exceção, eu sei que tem. Mas a pergunta está trazendo a exceção? Não. Está dizendo aqui, ó, a responsabilidade por infrações penais deve ser apurada antes da responsabilidade civil. Cadê a regra da independência das instâncias processuais? Entendeu? Então isso aqui está totalmente errado. Claro que você já sabe que para essa regra tem a exceção. Qual é a exceção? A absolvição criminal, pautada em negativa de autoria ou de materialidade, afasta a responsabilidade administrativa e a civil também. Absolvição criminal, mas não é qualquer sentença absolutória. É aquela que nega autoria ou nega materialidade. Cuidado com isso também, ok? Então, olha, muita gente caiu aqui na letra D porque foi responder pela exceção, ainda numa interpretação muito equivocada. Cuidado! As infrações no campo civil, administrativo e penal podem ser processadas em paralelo, mas as sanções não podem acumular-se. Não podem se acumular, devendo ser aplicada a sanção mais gravosa. As sanções, além dos processos, começou muito bem, né? Podem ser processos em paralelo. E as sanções podem sim acumular-se. Não é porque foi punido no penal que não vai ser punido no administrativo. Entendeu? Podem sim as sanções acumular-se. Meu Deus, 3 castigos, 3... É isso mesmo. Então tá errado dizer que não podem acumular-se. Então, a melhor resposta, aquela que está na Lei 8.112, é a letra C. A responsabilidade de servidores na esfera civil administrativa decorre de condutas comissivas ou omissivas, ou seja, ação ou omissão, praticadas no exercício do cargo ou da função dolosa ou culposamente. Eu não gosto desse conceito porque nem sempre é praticado no exercício, né? Às vezes uma prática fora do exercício do cargo incorre em responsabilização. Quer ver um exemplo? Hoje é muito atual, servidor falando mal da administração pública nas redes sociais, né, de forma afrontosa, sem amparo. Cuidado! Tem que ter parâmetro, né? Certo? Então, e às vezes ele não está no desempenho do cargo dele, certo? Mas assim, esse é o conceito que está na Lei 8.112, leva esse conceito para a prova, é ele que é cobrado principalmente pela banca, ok? Tudo bem? Topa mais um desafio? Muito importante também, outro assunto, processo disciplinar.
Essa parte final, regime disciplinar bastante cobrado em prova. Tem que saber muito, muito. Vamos lá? A segunda coisa mais cobrada é provimento, depois são os direitos, né? Somente licenças. São os temas mais abordados da Lei 8.112. O primeiro é o regime disciplinar. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de servidores estáveis, designados pela autoridade competente. A propósito do tema, considere... Eu gosto muito desse tipo de questão. Vamos lá. Então, qual é o núcleo da questão? Comissão disciplinar. Comissão disciplinar, aquela que vai cuidar da tramitação do processo administrativo disciplinar contra o servidor. O processo disciplinar será conduzido por comissão. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 5 servidores estáveis. Não! Quantos são? 3 se for o PAD comum, né? O PAD ordinário. E 2 se for o sumário, né? Cuidado com isso. Ordinário... Eita, não tem acento. Ordinário são 3 servidores. No sumário são 2. E é uma comissão. 2 servidores estáveis. Ok? Então tá errado que não é 5 em lugar nenhum. A comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, não podendo a indicação recair em um dos seus membros. A autoridade, ao instaurar o PAD, ela constitui a comissão. O presidente da comissão escolhe o secretário. Ok? Vai designar o secretário. Esse secretário pode ser realmente uma terceira pessoa, mas pode ser um dos membros da comissão. Ok? Então tá errado dizer que não pode recair o secretário para um dos membros da comissão. O que mais? Poderá participar de comissão, de sindicância ou inquérito, parente ou do acusado em linha reta ou colateral. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Como que o parente do acusado vai processar ele, né? Essa aqui não é para errar. Pelo amor de Deus. As audiências das comissões terão caráter reservado. Tá certo. As audiências terão caráter reservado. Corretíssimo. Olha lá o artigo 149 e os seus parágrafos, ok? Artigo 149. E aí, resposta, letra B de bola, né? Somente a 4 é que está correta. Letra B de bola. Show? Tudo bem? Vamos lá para mais um desafio? Marlene, caso hipotético. Outra abordagem muito, muito comum em prova é caso hipotético, onde você precisa resolver o caso hipotético. Marlene é servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, servidora pública federal, e pretende doar sangue. Gilberto, também servidor público federal, irá se casar nos próximos dias. Nos termos da Lei 8.112, poderão os citados servidores ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo, respectivamente por... Então vamos lá. O que a Marlene vai fazer? Marlene vai doar sangue e Gilberto vai fazer o quê? Casar. Ai, que delícia, né? Vai casar o Gilberto. E aí, lembra o seguinte, o servidor pode faltar ao serviço público? Claro que não. Você que já é meu aluno, sabe que não pode, né? Pode faltar? Não! Pelo amor de Deus, né? Você nem é servidor, já está pensando já praticar um ilícitozinho. Pode não. Ah, falta é ilícito? É ilícito sim. Não adianta ficar, né, dando um jeitinho. É ilícito. Por que é ilícito? Porque o legislador diz assim, servidor, assiduidade, viu? Olha lá o artigo 116. Rol de deveres do servidor. Servidor, assiduidade. O que é assiduidade? Não pode faltar. A inobservância de um dever, não é ilícito? É. Ah, Claudete, se eu ficar doente? Ah, mas criança, isso aí não é falta não. Isso aí é exercício de um direito. Entendeu? E Marlene Gilberto?
Não podem faltar? Não, eles não vão faltar não, Eles têm direito a afastamento, são concessões de afastamento. E aí, quando o legislador diz assim, servidor não pode faltar, mas eu vou aqui elencar várias situações em que você não precisa trabalhar e não estará cometendo nenhum ilícito. E aí ele tem lá férias, licenças, concessões de afastamentos, e ele já não tinha mais nem nomenclatura para utilizar, aí ele chamou só de afastamento, estrito senso. Entendeu? Então ele está no exercício de direito de afastamento, onde não compromete o vínculo funcional e não está numa ilicitude funcional. Entendeu? Ok? Então, Marlene Gilberto, tem direito a afastamento do exercício do cargo? Tem direito. E aí, podem se ausentar? Podem. Qual o período? Respectivamente, Marlene doação de sangue e Gilberto casamento. 1 e 10 dias, 2 e 10, 1 e 9, 2 e 7 ou 1 e 8? Hein? Como é que fica? 1 e 8 dias, né? 1 e 8 dias consecutivos, os 8 dias, né? Isso está lá no artigo 97 da Lei 8.112, né? Olha só. Vou parar por aqui, nosso primeiro vídeo. Se você está assistindo essa aula introdutória ao módulo de resolução de questões pelas redes sociais, acessa o site do curso, vem para cá, vem para esse time de heróis. Nós, toda a equipe Super Professores, nós temos vários produtos para o seu sucesso. É um bate-papo concurseiro, onde você vai entender a matéria e vai gabaritar a questão. Vamos lá, esse é o nosso objetivo, acertar, que você gabarite as questões da prova. E aí, também lá no site Super Professores, tem várias legislações que você já pode fazer o download gratuito. Tem vídeos gratuitos. Se inscreva no portal Super Professores para receber todas as novidades lá no YouTube. Se inscreva lá, por favor. Acesse a nossa página também no Facebook. Enfim, desperte o herói que existe em você, voe mais alto e seja super! Eu te aguardo no próximo vídeo lá no seu painel de aluno no site Super Professores. Tchau, tchau!